Começa agora na TV Novo Tempo mais um programa, A Arena do Futuro. Que alegria poder receber você aqui na nossa casa, onde juntos abrimos a palavra do Senhor. Porque o nome do programa é A Arena do Futuro. Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. Em cada programa, nós sempre voltamos os nossos olhos para a Bíblia, a palavra do Senhor, porque ela é a nossa revelação. É dela que precisamos tirar os conhecimentos para a nossa vida e assim estarmos vivendo de acordo com a vontade do Senhor. O tema de hoje vai falar sobre uma decisão que muda tudo. É a decisão do novo nascimento, a decisão do batismo. O que significa o batismo? Quem pode ser batizado? Quando uma pessoa tem que ser batizada? Para saber mais, fica comigo, porque a Arena do Futuro está começando. Já estamos de volta. Eu estou aqui olhando essa revista e ela tem um conteúdo assim excepcional e você pode ter esse material para o seu estudo e entender um pouquinho melhor sobre as profecias. A revista é A Cura do Pecado. Aqui são temas baseados na palavra do Senhor que vão lhe ajudar na sua caminhada de fé, de compreensão, porque quando a gente estuda a Bíblia, nós estamos estudando o próprio Senhor que revelou a Bíblia. Estou aqui na lição número 7, que fala sobre o retorno do Salvador, textos bíblicos que vão esclarecer qual é a maior promessa, quando é que Jesus vai voltar, como será a batalha do Armagedon. Esse material aqui é uma pérola. E você pode ter esse material, porque ele está destinado para aqueles que são alunos da nossa escola bíblica. Temos aqui na Novo Tempo a melhor e maior escola bíblica do mundo. São muitas pessoas todos os dias aprendendo e conhecendo mais da palavra do Senhor. E as nossas matrículas estão sempre abertas e você não precisa pagar nada por esse material. Bom, como que eu não tenho que pagar nada? Tem um custo tudo isso. É verdade. Tem um custo, mas aqui na Novo Tempo nós temos a ajuda, o apoio dos Anjos da Esperança, que fazem com que esses materiais cheguem aí para você gratuitamente. Bom, a sua pergunta agora é: e como eu faço para ser aluno da escola bíblica? Como faço para receber esse material? Eu vou te contar. Vamos comigo aqui para a nossa tela especial e eu vou lhe mostrar o nosso site da escola bíblica, onde você precisa ir agora e então tornar-se um aluno da nossa escola de ensino da palavra do Senhor. Olha, o site é o seguinte: novotempo.com/escola bíblica. Se tiver alguma dúvida, está aparecendo aqui embaixo na tela agora, novotempo.com/escola bíblica. Aí você vai chegar neste site aqui. Chegou no site, você então escolhe o curso bíblico, você vai ver que A Cura do Pecado está aqui embaixo, você escolhe o curso bíblico, você terá que preencher um pequeno formulário para ser aluno da escola bíblica e então você recebe esse material gratuitamente para abençoar a sua vida e também abençoar a sua família. Tenho também aqui para lhe mostrar a nossa página lá no NT Play. Se você vai no site ntplay.com/Arena do Futuro, você vai chegar exatamente aqui nesta página onde estão os programas Arena do Futuro passados e também o programa desta semana. Só você escolher, clicar aqui e o programa já vai começar para você entender e compreender mais e melhor as profecias que Deus nos deixou. Bom, vamos ao tema de hoje, porque trataremos de um passo que pode mudar a sua vida. Todos nós tomamos decisões diariamente. Algumas decisões são bem simples. São decisões como que roupa você vai usar,
que música você vai escutar, o que é que você vai fazer logo depois de acordar. Bom, são decisões rotineiras. Mas existem algumas decisões que elas impactam profundamente a vida. Há algumas decisões que mudará completamente o rumo que você estava trilhando. Há decisões que são importantíssimas e que devem ser tomadas, como por exemplo, eu vou me casar ou não? Uma outra decisão, que profissão eu vou ter? E uma terceira importante decisão é, que Deus eu vou seguir? Pensando nessas grandes decisões, eu posso comparar o casamento com o batismo. A decisão de casar-se, de unir-se a alguém, de estabelecer uma nova família, de começar um novo lar, tem tudo a ver com aquilo que ocorre no batismo. Quando uma pessoa se casa, ela assume um compromisso de fidelidade com o seu cônjuge. Esse compromisso de fidelidade é, segundo a Bíblia, até que a morte os separe. Então, casar-se não é uma escolha apenas por alguns anos ou por um tempo, porque na ótica do Senhor, ninguém casa para se divorciar, ninguém casa para se separar. O casamento é para uma vida toda. Esse mesmo compromisso do casamento é o compromisso que se estabelece quando uma pessoa se batiza. Porque casar-se é assumir um compromisso com outro ser humano. E batizar-se é assumir um compromisso com o próprio Deus. E um compromisso que é para a vida toda. Um compromisso de fidelidade, de entrega, de responsabilidade, de companheirismo, de atenção, exatamente como no casamento. Há um texto de Paulo que diz exatamente o que significa o batismo. Vamos comigo a Gálatas capítulo 3, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Ou seja, quando eu sou batizado, eu agora assumo o perfil cristão na minha vida. Eu estou revestido de Cristo. E este revestimento que Cristo dá, ele me transforma. Eu já não sou mais quem era, mas agora passo a ser quem Deus quer que eu seja. O batismo é uma decisão individual, pessoal, e que você precisa tomar. É um passo que ninguém pode dar por você. Senão, convencido da palavra de Deus, é necessário assumir esse compromisso. Quando eu me decidi casar com a minha esposa, há alguns bons anos atrás, eu estava assumindo a responsabilidade de assumi-la como esposa e ela de me assumir como esposo e juntos caminharmos uma vida que antes era separada, agora se torna uma vida juntos. Ela e eu vivíamos separados, agora passaríamos a viver juntos. O mesmo ocorre com o batismo. Quando eu me revisto de Cristo, eu passo agora a viver ao lado de Cristo. Eu passo a viver com Cristo. Eu estou revestido de Cristo. É Ele que está à minha volta. Tal nível de compromisso exige uma entrega total, como no casamento. Eu não posso entregar para Cristo apenas algumas partes da minha vida e reservar outras partes para que seja apenas minha, exclusiva. Porque quando eu me revisto de Cristo, Ele tem que transformar o ser humano como um todo. Todos os aspectos, todas as áreas da vida. E é isso que a Bíblia está dizendo. Nós nos revestimos de Cristo quando somos batizados. Mas há muita especulação sobre o que é o batismo, como deve acontecer o batismo. Porque se você parar para pensar, existem diferentes tradições religiosas que batizam de diferentes modos.
Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? O que a Bíblia nos ensina sobre isso? Venha comigo até o texto de Efésios, capítulo 4, versos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança, para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, ou seja, só há um Deus, não tem dois, um só. Há uma só fé e há um só batismo. O que a Bíblia está dizendo aqui é que somente existe uma forma de batizarmos as pessoas. Só tem um jeito para as pessoas serem batizadas, porque só existe um batismo. Então não tem batismo de sal, não tem batismo de azeite, não tem batismo de fogo, não tem batismo por aspersão, não tem batismo por qualquer outra forma, porque existe apenas o batismo bíblico. E é deste batismo que nós precisamos nos revestir de Cristo para assim sermos considerados novas pessoas. As especulações que estão por aí acabam levando muitas pessoas a acreditarem ou a seguirem caminhos que não estão na palavra de Deus. Por isso é imprescindível que você estude a Bíblia. É imprescindível que você leia a palavra de Deus. Que você faça desse livro aqui a sua regra de fé e de prática. Não são as opiniões humanas que valem, mas é o que Deus falou, o que Deus estabeleceu. Então, se há um só batismo, você tem que perguntar para Deus qual é o batismo. Como eu devo ser batizado? Porque quem tem que dizer é a Bíblia, é a palavra do Senhor. Nós vamos demonstrar sabedoria se seguirmos exatamente aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Porque Jesus, Ele nos deu o exemplo, Ele foi batizado. E no batismo de Jesus, vamos entender como deve ser o batismo verdadeiro, o único batismo. Porque Jesus não se batizaria em algo que estava errado ou equivocado. Então, ele segue o modelo e o padrão do batismo que nós precisamos passar para nos revestirmos da presença do Senhor. E o livro de Marcos, capítulo 1, versos 9 e 10, contam exatamente nesses dois versos como Jesus foi batizado. Vamos à leitura do verso bíblico. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. Só aqui já podemos concluir como ocorre esse batismo. Jesus entrou no rio, ou seja, não foi aspersão, não foi borrifar um pouco de água, não foi com sal, não foi com vinagre, não foi com azeite. O batismo de Jesus foi no rio Jordão. Então, já está ficando para nós bem claro o que é o batismo e como ele deve ser. Mas vamos continuar a leitura. Diz assim, olha: logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veja, Jesus, ele entrou na água, ele foi submerso na água, ou ele foi mergulhado na água, tá? Mergulhou na água. Depois que Jesus foi mergulhado na água, ele levantou e saiu da água. Então, o batismo significa que a pessoa, ela passa por esse processo dentro da água. Qualquer outra coisa diferente disso, não é o que está estabelecido na palavra. Não é o que Deus deixou como orientação para os seres humanos. Porque o batismo tem um simbolismo por trás. O batismo tem um significado espiritual. E se eu transformo o batismo diferentemente daquilo que Deus estabeleceu como deve ser o batismo, eu estou criando um novo significado, estou dando uma nova interpretação para aquilo que Deus disse que deveria ser. Então eu não posso fazer isso, eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse direito, eu preciso seguir exatamente o que foi estabelecido na palavra do Senhor. Então,
os seres humanos devem demonstrar sabedoria vivendo de acordo com a palavra. Se o batismo tem sido praticado centenas de anos depois de Cristo, quando começou o batismo de bebês por aspersão? Foi exatamente no ano de 1311, quando aconteceu o Concílio de Ravenna. Neste concílio, entendeu-se que os bebês, eles nascem sob a influência do pecado original. E o que é o pecado original? É o primeiro pecado que Eva e o Adão cometeram lá no Jardim do Éden. Então, este primeiro pecado, ele acompanha todos os bebês que nascem no mundo no seu primeiro momento. E o batismo de um bebê é então para livrá-lo da culpa desse pecado original. E então, nesse concílio, se institui o batismo por aspersão. Então, leva-se o bebê e duas pessoas, geralmente os seus padrinhos, representando a fé do bebê que ele ainda não tem, representando a crença que ele ainda vai desenvolver, mas por procuração, seria mais ou menos isso, esse bebê é levado e então um sacerdote derrama água sobre a cabeça do bebê, o batizando. Mas isso não está na Bíblia. Isso não está em lugar nenhum na palavra de Deus. Não, não está. Isso é resultado da tradição dos seres humanos, que estabeleceram algo ao batismo que Deus não estabeleceu. Portanto, nós precisamos rejeitar tudo aquilo que não está de acordo com a palavra. É exatamente isso. É assim diz o Senhor? Ok, vamos seguir. Não está de acordo com o assim diz o Senhor? Deixa de lado. Isso não se aplica e não serve para os cristãos que querem viver de acordo com a palavra. Seguindo a nossa sequência de pensamentos, algumas perguntas que eu ouço muitas vezes são essas aqui. Pastor, é impossível uma pessoa se salvar sem o batismo? Eu não posso dizer para você que é impossível se salvar sem o batismo, porque tem dois exemplos aqui embaixo, né? E o ladrão na cruz. O ladrão na cruz, ele estava crucificado com Jesus. E em um determinado momento ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus promete para aquele ladrão, que era um criminoso, que era um homem perigoso, que estava lá na cruz por causa dos seus crimes. Jesus fala assim: você vai estar comigo no paraíso. Jesus garantiu para ele a salvação e a eternidade. Jesus disse a ele algo que todos nós gostaríamos de escutar. Então, aquele ladrão possivelmente não passou pelo batismo, porque se tivesse passado pelo batismo, não teria vivido a vida de crimes que ele viveu. E ele reconhecia a sua vida de crimes. Tanto que o outro crucificado, que estava zombando de Jesus, recebe deste crucificado arrependido uma repreensão, onde ele diz assim: olha, eu e você sabemos porque estamos aqui, mas este que está no meio não fez mal nenhum, ele é inocente, agora eu e você somos culpados. Então a vida dos dois crucificados que estavam com Jesus era uma vida torta, era uma vida de crimes, era uma vida equivocada, e eles sabiam porque estavam na cruz. Mas mesmo assim, ele olha para Jesus e diz assim: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus fala assim: você vai estar salvo comigo. Agora, você precisa entender algo especificamente sobre essa história. Este ladrão na cruz não teve tempo suficiente para ser batizado. Não dava mais, porque estava nos momentos finais de vida. E ele morreu logo depois, porque teve as suas pernas quebradas, e então morreu asfixiado na cruz, rapidamente, assim como Jesus e o outro crucificado. Então, não haveria tempo hábil para ser batizado. Alguém pode até pensar assim: então, pastor, eu não preciso me batizar, basta eu me arrepender no último momento de vida. Seria simples se você soubesse quando vai ser o seu último momento de vida. Quando vai ser o seu último dia de história? Você não sabe. Não há ninguém que saiba exatamente
quando vai morrer. Agora, se você não sabe, a decisão tem que ser feita hoje. Então você não pode deixar para amanhã, para depois, porque pode ser que você vá postergando sua decisão, Jesus Cristo volte e você não está salvo. E a senhora não está salva. Então você não pode usar o ladrão na cruz, que é uma exceção, como regra. As exceções devem ser tratadas como exceções. Então, nesta exceção, alguém que não foi batizado, mas se arrependeu, mas se entregou e aceitou Cristo Jesus como Senhor e Salvador, pode sim ser salvo. Um outro detalhe, e a criança que morre? Uma criança que morreu, não teve tempo de decidir, então Deus julgará de uma outra forma. Deus julgará também como uma exceção. Então, mantenha a exceção sempre como exceção, confiando no julgamento de Deus, que é um julgamento sempre justo. Ele sempre vai fazer o melhor e quando chegarmos no céu, vamos testemunhar como Deus julgou cada um daqueles que estarão salvos para toda a eternidade. Pode uma pessoa ser batizada mais de uma vez? Vamos tentar buscar um pouco mais de elementos na Bíblia para a compreensão. Jesus, ele foi batizado para nos dar o exemplo, como um modelo, mostrando como deveria ser o batismo, mas ele também foi batizado por aquelas pessoas que nunca tiveram uma oportunidade. Ele assume o batismo que muitos não tiveram tempo. Então, neste sentido, o sangue de Cristo é suficiente para nos salvar. E o batismo de Cristo é suficiente para nos purificar, se alguém não tiver condições ou tempo para ser batizado. Jesus Cristo assume o nosso lugar como nosso Senhor e Salvador no santuário celestial em todos os aspectos. Ele nos purifica com o seu sangue e ele nos lava por meio do seu batismo, por aquilo que representa o batismo que ele teve e que ele passou junto no Rio Jordão. Um outro detalhe, Jesus deixou uma ordem clara de que todos devemos ser batizados. Esta é a regra. Quem crê e for batizado será salvo. Isso está em Marcos 16:16. Então, o que Jesus espera de você é que você seja batizado. É que você seja batizada. E que você não fique demorando muito tempo mais, mas que tome uma decisão por Cristo Jesus. Não existe situação perfeita para alguém ser batizado. Não existe um momento ideal, porque temos que ir a Jesus como nós estamos. E Ele, por nos amar, começa a nos transformar. Mas eu preciso ir a Ele. Eu não posso ficar distante dEle, dizendo assim, Senhor, me transforma, cuida, resolve, e depois eu vou. Porque pode ser que esse depois nunca chegue. E Jesus quer você agora, neste momento. Se você foi batizado de alguma forma diferente do que a Bíblia ensina, segundo Atos 19, 1-5, você deve sim ser batizado outra vez. Há algumas pessoas que com muita sinceridade no coração falam assim, pastor, eu fui batizado ou fui batizada quando eu era bebê. E meus pais fizeram isso por mim. Eu já não tenho mais meus pais aqui. Eles fizeram algo muito especial para mim. E se eu me batizar de novo, eu estarei invalidando aquilo que os meus pais fizeram. E eu estarei até desonrando meu pai e minha mãe, porque era a fé deles, era a crença deles. Então, um novo batismo anularia tudo aquilo que meus pais representaram para mim. Não pense assim, tá bom? De forma alguma, porque os seus pais fizeram por você aquilo que eles sabiam, aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles entendiam que deveria ser feito. Agora, quando você dá um passo para um novo batismo, seguindo o modelo bíblico, seguindo a recomendação da palavra do Senhor, você não está invalidando, mas você está avançando. Seus pais não chegaram até onde você chegou. Eles não tiveram a compreensão que você tem. Eles não estudaram a Bíblia como você estudou. Então, tudo isso agora
passa a fazer parte da decisão que você toma. Você está construindo em cima daquilo que os seus pais estabeleceram como alicerce. Não tenha medo de crescer, não tenha medo de avançar, porque é o que Deus espera de você. Nós não precisamos parar lá onde meus pais ficaram, meus avós ficaram. Eu posso ir além. E é o que Deus espera de você agora. Que você entenda a palavra, viva a palavra, se una à palavra e obedeça à palavra. Por isso que o batismo faz parte do compromisso e é consequência do arrependimento dos nossos pecados. Olha o que está em Atos 2:38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito. O batismo ocorre quando uma pessoa decide. Porque para ser batizado, segundo Pedro, você precisa se arrepender. Então, um bebê não tem como se arrepender. Então, um bebê não se enquadra dentro das características de alguém que está pronto ou preparado para ser batizado. Depois de arrependido, você precisa entrar no batismo. E eu gosto de pensar na figura que o batismo representa. O batismo é a mesma sequência que Cristo teve na terra para salvar os seres humanos. Eu vou te explicar. Jesus Cristo, ele foi crucificado. Ele morreu. E depois ele ressuscitou para uma nova vida. Quando uma pessoa vai para o batismo, ela está seguindo os mesmos passos de Cristo. Entrar na água significa que eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Eu estou sendo crucificado com Jesus. Exatamente como ele foi. Quando eu desço nas águas, eu estou sendo sepultado. Eu estou morrendo como Cristo morreu. E quando eu sou levantado das águas, eu estou renascendo ou ressuscitando para uma nova vida, exatamente como Cristo foi. O batismo, então, ele representa o sacrifício de Cristo Jesus e a ressurreição do Senhor, para que eu e você tenhamos esperança. É por isso que eu sou batizado. É por isso que eu devo passar por essa experiência do novo nascimento. Você não pode ouvir tudo isso aqui e ficar indiferente, porque Deus tem uma mensagem para você. Deus está tocando no seu coração agora, e Deus quer que você assuma um compromisso com Ele. Se nesse momento o seu desejo é preparar-se para o batismo, ou confirmar o seu batismo que já aconteceu, eu quero lhe convidar a orar comigo. Senhor, nesse momento eu quero entregar cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos, com a certeza de que o Senhor está do nosso lado, nos ajuda, nos auxilia, nos protege. Ajuda, Pai, aqueles que ainda não tomaram a decisão do batismo a serem impressionados pela tua palavra e darem também esse passo de fé e prepararem-se para a pronta volta de Jesus. Fica, Senhor, com cada pessoa nesse momento, é o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.